Quero amor, não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Caros filhos, no dia de hoje a liturgia nos apresenta o chamado de Levi, ou de São Mateus, e este é um paradigma para nós, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor faz conosco e ao mesmo tempo o modo como respondemos. Quando vemos esta imagem e conseguimos ir mais além do que meramente ler, mas quando conseguimos entrar em meio a esta cena, ver aquilo que nos é apresentado diante do Evangelho, vemos a beleza com que o Senhor nos premia. Viu e chamou, miserando atico elegendo. Este que é o lema que o Papa Francisco escolhera para o seu ministério petrino, tirado do comentário de São Beda, o venerável, a este Evangelho, diante desta passagem. Viu e o chamou. E diz então São Beda, ao comentar: viu Jesus, um publicano, e olhando para ele com misericórdia e escolhendo-o, disse-lhe: segue-me. É forte olhar e ver aquilo que o Senhor faz. Olha um pecador, um miserável, alguém que estava sujo, mas olha com amor, derrama sobre ele a sua misericórdia. Justamente um publicano, a qual todos desprezavam, era talvez um dos maisvis, tratado como ladrão, como traidor, porque se coligava com aquele que tinham por inimigo, por opressor. O Senhor olha de modo diferente para aquele homem e o chama. Mas não só para São Mateus, o Senhor olha a cada um com amor e chama a cada um. É belo ver o modo como o Senhor o apresenta isso. Vemos isso quando, diante da resposta que ele dá ao final do Evangelho, diz: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Primeiro, quem poderia se colocar como justo diante do Senhor? Diante dos homens, muito mal e porcamente, alguém que fosse bem soberbo. Agora, diante de Deus, somos miseráveis, pecadores, necessitados, e nosso Senhor vem para todos. Nós somos estes doentes a qual o Senhor diz que vem para curar, estes pecadores necessitados que o Senhor vem para resgatar. Ele chama a São Mateus, aos fariseus, a cada um dos apóstolos, também a nós. Só que este olhar com misericórdia qual o Senhor tem para com todos, somente os seguem aqueles que estão abertos. Somente os seguem aqueles que se deixam tocar pelo Senhor. São Mateus se deixou tocar diante do Senhor, que o olhou com amor, e diante do chamado que ele mesmo fez. São Mateus larga tudo de modo imediato, não fica pensando: agora não vou mais ganhar isso, agora não vou mais ter aquilo. Ele pega e vai. Mas aqueles fariseus que criticam, o Senhor também chama, mas eles não o escutam. E por quê? Bom, quando olhamos a primeira leitura, vemos o porquê. O Senhor pede amor, não sacrifício, que o conheçamos mais do que ficamos fazendo, mais do que holocaustos. E o que aqueles homens pensavam?
Primeiro, que se sentiam justos, se colocavam acima. Depois, que se colocavam como os sabedores, os conhecedores das coisas. Mas vemos o que eles conseguiram. Diante do chamado do Senhor, eles se fecharam. E eram tão cegos que não conseguiam nem ver que eram talvez os piores doentes. Não conseguiam, se diziam que eram entendedores da Sagrada Escritura, que conheciam, mas não conseguiam reconhecer aquele que a Escritura aponta. Tinham muitas informações, mas não conseguiam ver, nem reconhecer a Deus. E aqui vemos a grande deprimência que se tem diante disso. Não conseguiram conhecer a Deus. Eles, é fato, muito sabiam, muito conheciam, faziam muitas coisas, holocaustos, sacrifícios, estudavam, se debruçavam, mas a única coisa que o Senhor pede, eles não fazem. Eles não clamaram. Eles não souberam amar, porque não se abriram ao amor. Para os filhos, ao ouvirmos esta liturgia, ela não fica no passado. Toda a Escritura, como apresenta a carta aos Hebreus, é viva e eficaz. Ela vem no hoje. Ela também é direcionada a nós, a cada um de nós. E o Senhor, a cada um de nós, vem e chama. Nos olha com amor, com a sua misericórdia, e Ele nos elege, nos chama. Vem a cada um de nós nas nossas coletorias, na nossa condição de vida, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, diante do nosso descanso, aonde nós estamos, o Senhor vem nos chamar. Mas o que a gente está respondendo para Deus? Essa é a grande questão. Como tem sido a minha resposta para Deus? E o que é mais duro é ver que por vezes nós dizemos não. Dizemos não porque a gente prefere as nossas coisas. Não, Senhor, eu quero ter o meu descanso, eu quero ter o meu lazer. Posso ficar, né? E aí troca um pseudo-descanso que mais cansa que outra coisa do que ter um momento com o Senhor de saber parar e rezar, do que buscar aquilo que é o centro da nossa vida, aquilo que nos alimenta de fato, a Santa Missa. Ah não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter mais coisas, eu tenho que comprar isso, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer reforma, e é só acumulando uma coisa que passa. Mas você só trabalha para si mesmo e para coisas que vão passar e que você vai deixar para trás. E onde está Deus? Você não transforma seu trabalho em oração. Você não busca corresponder àquilo que Deus te dá. E aí não pode nem usar a desculpa, padre, mas o trabalho dignifica o homem quando ele busca corresponder à vontade de Deus. Como você só faz para si próprio, você não está dignificando ninguém. Ah, padre, mas eu tenho aquela prova, eu tenho que estudar, eu quero passar no concurso. Morre porcamente, porque você quer meramente um pedaço de papel grudado na parede. É mais bonito e belo o papel das criancinhas quando desenham, do que um bando de cursos e não sei o que lá, de títulos, o qual você não buscou saber e conhecer, mas é meramente para a sua ostentação e para a sua vanglória. Onde é que está Deus? Mas o pior de tudo é quando a gente diz não para Deus
trocando Deus pelas coisas de Deus. Não posso ir na missa agora não, porque eu tenho a cantina, eu tenho que fazer não sei o que, tem não sei o que lá na capela, tem tal coisa, e aí eu troco Deus pelas coisas dele. E eu me torno um fariseu. Porque era isso que eles faziam. Se envolviam tanto com as coisas de Deus, mas esqueciam do essencial, que é o Senhor que estava na frente deles. E não o reconheciam. E assim, vemos, talvez, o modo como estamos. Muito fazemos, mas muito pouco amamos. Muito pouco rezamos. Queremos, às vezes, funções, cargos, mas esquecemos que Deus não pede nada disso para nós e que isso não significa nada para Deus. O que o Senhor pede é que estejamos unidos a Ele, a Deus, na sua igreja, com os seus pastores, não com meros fingimentos, porque o Senhor nos chama a segui-lo, não a estar à frente dele. Às vezes a gente acha que Deus nos chama e a gente sai passando na frente, correndo desembestado. Quando São Pedro fez isso, talvez tenha sido as palavras mais duras que tenha ouvido: vai para trás de mim, Satanás. A gente esquece que o Senhor também nos chama a atenção. Não é para sair correndo na frente do Senhor, é para saber seguir Ele. E vemos os exemplos de fé que o Senhor nos coloca em meio a esta liturgia. Quando olhamos a segunda leitura, vemos o exemplo de Abraão. Mas vamos voltar lá no Gênesis para ver como é que foi o exemplo de Abraão. Abraão, toda vez que quem passar à frente e falar: não, pode deixar que eu resolvo, só deu os burros na água. Você vai para tal lugar e está com seca, eu vou para o Egito. Mas quem te mandou ir para o Egito? Chegou no Egito e fez burrada, teve que voltar, com o Senhor tendo que resolver um problema que ele causou por desobediência, por passar à frente quando não era ele que devia fazer, era só obedecer. Foi lá, fez Quem te mandou fazer isso? Deus não tinha mandado fazer aquilo. Agora, quando ele soube parar e escutar, a gente vê o exemplo de fé que ele nos dá, o qual a segunda leitura reitera hoje. Ele acreditou naquilo que o Senhor disse: você será pai de uma multidão. Está tudo contra, mas eu acredito em Deus. Eu sei ouvir a palavra dele, eu confio nele, e mesmo apesar da idade, o Senhor dá e concede. Vemos aquilo que o Senhor apresenta na primeira leitura, aquilo que chama a nós. A única coisa que Ele nos pede: aprender a amar, a conhecer, para saber seguir, fazer o que o Senhor nos pede, quando nos pede. São Mateus o soube, e vemos o grande exemplo de humildade. Foi chamado, mas não tem muito protagonismo. A gente não vê São Mateus aparecendo toda hora no Evangelho. A gente sabe que ele escreveu. Agora, Levi não está ali: oi! Não. Sobre ser humilde, corresponder, seguir, ir aonde o Senhor mandava, corresponder, não só ficar fazendo coisas, mas aprender a ser o que o Senhor quer que sejamos, sobre ser o que o Senhor queria que Ele fosse. É assim que damos o exemplo. Entre todos, aquela que melhor nos dá um exemplo é a Virgem Maria. Vemos seu exemplo. Ela não fez coisas extraordinárias.
Jogando para um sentido paroquial, vendo com o sentido da época, ela não estava todo dia na sinagoga fazendo, se envolvendo nas pastorais, fazendo uma penca de coisa. Ela era uma humilde dona de casa. Talvez, se olharmos com olhos frios, foi a que menos fez. Mas se olharmos com os olhos da fé, iluminados por aquilo que o Senhor nos diz, foi a que mais fez, porque mais amou. Ela fez correspondendo da melhor forma o que o Senhor lhe pediu, porque soube amar, porque soube ouvir, porque conheceu a Deus e correspondeu. Nós somos chamados também a isso, a aprender a segui-lo. Acorramos a ela para que ela nos ensine e assim possamos fazer o que Ele nos chama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.